Cerâmica Luarte. Seja bem-vindo também, bem-vinda. Vamos só esperar um pouquinho para algumas pessoas entrarem. Hoje a live é com o grande Juliano Morona. Isso aí, Luciano, amanhã é contigo. Grandes histórias aí para contar pro pessoal, para compartilhar. Grande profissional. Gustavo, é isso aí, Gus. Moacir, seja bem-vindo, Moa, grande amigo. A Jerusa Morona. Boa noite. Já vou chamar o Morona ali para a gente começar a conversar. Sempre naquele estilo de papo leve, papo descontraído, com a intenção de passar a experiência aí para o pessoal, compartilhar. Então, falando em compartilhar, se você sabe de alguém que pode se interessar por esse tipo de assunto, independente se gosta ou não de tecnologia, mas só pelo fato da gente conversar e falar sobre início de carreira, então isso serve para a maioria das profissões, né? Tem muitas coisas em comum. Wagner, primo, isso aí, Wagner, bem-vindo. Wagner Saquete, obrigado aí pela presença de todos. Deixa eu chamar o Juliano aqui, a gente já vai trocando uma ideia. Juliano. Olá, Éder. Tudo certo? Está ouvindo bem? Está me vendo bem? Sim. Legal. Está na empresa ainda? Sim, estou na empresa. Como todos os dias. Eu ia falar, isso não é uma coisa comum de quem trabalha com informática. Sim, eu praticamente todos os dias, né, eu fico depois do horário, porque eu costumo dizer que durante o horário comercial eu corro. Depois do horário eu penso. Faz parte, né? É uma das coisas que quem quer entrar nessa área muito provavelmente vai ter que se acostumar, né? Isso não quer dizer que tenha que abdicar da vida pessoal, tudo tem Não, limite, mas faz... Tem que impor limites e tem que saber quais são esses limites, né? Mas o Jorge Castanhel está aí também, Jorge parceirão nosso, Natali, a Núbia Fontoura, obrigado aí pela audiência de todos. Isso aí, Núbia. Então, Jorge, abraço, Jorge. Jorge também é legal, vamos marcar uma com o Jorge. Conhece, né, Juliano? Não lembro. Jorge Castanhel. Acho que ele trabalhou com o Paulo no Time, isso, né? É isso, né, Jorge? Lembrei, sim. É. Legal, então, se André Morona, os parentes aí, ó. Então, clicar no aviãozinho ali, todo mundo pede isso em live, né? Também vou começar a pedir, clicar no aviãozinho ali, compartilhar, mandar para alguém que pode se interessar pelo assunto, para acompanhar aí o nosso bate-papo. A gente tem 1 hora, parece muito tempo no início, mas pelo que eu já tive de experiência lá na live de sexta-feira, é pouco tempo para a gente conversar e sobre as experiências que cada um já teve, né? Raquel Furlaneto, seja bem-vinda. Abraço para a Núbia. Então tá, e se alguém tiver pergunta, depois eu reforço isso, se alguém tiver pergunta, tem o íconezinho
lá embaixo, do lado da caixinha de comentário, que tem uma interrogação, umas cartinhas lá. Então, para fazer pergunta, o ideal é que faça por lá, que aí eu consigo organizar melhor aqui e colocar a pergunta no ar para todo mundo ver. E à medida que as perguntas forem surgindo, aí eu vou selecionando aqui, vou passando para o Juliano. E outra coisa, Juliano, a gente vai começar aí o bate-papo, eu vou te pedir para não ficar chateado, que eu vou ter que te cortar em alguns momentos aí, porque eu vou estar controlando o tempo aqui, tá? Então, em alguns momentos vou dar uma de Faustão aí, vou te interromper, e ou jogar uma pergunta, ou direcionar o assunto, só para a gente conseguir fazer tudo dentro de uma hora. Beleza? Entendi. Então já eu falo demais, tudo bem, mas não tem problema. Helena, seja bem-vinda. Aldo Cândido Morona também entrou agora. Legal. Bom, eu conheço o Juliano já há muitos anos, né? Faz desde 92, nem vou fazer cálculo aí. Eu conheci ele quando a gente entrou na faculdade, nós entramos na faculdade juntos de computação, não nos conhecíamos até então, né? Isso foi em 1992, na Unisul, curso de Ciência da Computação, e aí a gente criou uma amizade aí durante o curso e que continua aí após o curso. A gente já tomou algumas cervejas juntos lá atrás, né? E somos parceiros aí de negócio, de vez em quando a gente está indicando uma empresa para o outro. O Juliano tem uma empresa de segurança da informação, como eu coloquei lá na descrição. Ele vai explicar um pouquinho. Eu vou pedir, a primeira coisa que eu quero que tu faça, vou pedir para te fazer, Juliano, enfim, dizer onde é que tu mora, onde é que fica a empresa, se tu é realmente natural daqui, e dar uma pequena resumida do que faz um profissional de segurança da informação. A tua empresa trabalha com segurança da informação e um profissional que trabalha contigo, trabalha numa empresa desse tipo, trabalha nessa área, o que ele faz de forma bem resumida. Depois, durante a live, a gente vai detalhar um pouco mais aí essas questões e explicar um pouco melhor. Mas agora, só para quem está chegando agora e não te conhece, não nos conhece, não sabe o que faz um profissional, então só faz isso fazendo favor, para a gente começar. Certo. Cláudio. Meu nome completo é Juliano Morona, né? Eu sou natural de Cocal, moro em Uruçanga, e a minha empresa é em Cocal. Questão. Então, quando eu abri a empresa, né, a ideia era trabalhar exclusivamente com soluções baseadas em Linux, que era uma tecnologia promissora, muito promissora para a época. E isso, com o passar dos anos, o Linux ainda é a base da empresa, mas a gente teve mudanças. Então, hoje a gente tem um foco nessa questão de segurança. Até a própria história da informática, ela mostra esse nível de especialização cada vez maior. Então, há 30 anos atrás, quando dizia que era um profissional de informática, estava resumido numa única frase, né? Então, hoje, tu dizer que é programador já não basta mais, programador em qual tecnologia, em qual ambiente, em qual recurso, né? Então, hoje, nós começamos a trabalhar com infraestrutura. Então, até hoje, dizer que trabalhar com infraestrutura de rede está cada vez mais complicado, porque está cada vez mais especializado, né? Só nessa área de segurança, a gente já está vendo duas outras grandes áreas que estão crescendo muito, né? Então, mas basicamente a gente trabalha com instalação e configuração de servidores Windows e Linux em infraestrutura local e em cloud, né? E na manutenção de segurança dessa estrutura. A gente não é hacker propriamente, mas atuamos aí contra as mais variadas técnicas de invasão e ataque. Não invadimos, mas sabemos como fazer. Vocês cuidam para que não haja invasões aí nos clientes, né? Vocês Isso mesmo. Oferecem esse tipo de serviço também. Legal. Também. Ô, Juliano, agora eu vou... Isso, legal. Obrigado. Eu vou pedir para te contar lá o teu início. Como que foi o teu primeiro contato com tecnologia, com informática, com computação? Pelo que a gente já conversou um pouquinho antes, foi na empresa que você trabalhava, que teve o primeiro contato. Lembrando que a gente entrou na faculdade em 1992, e não era tão comum as empresas terem computadores, né? Então, a gente tinha essa dificuldade. Hoje está gigantescamente diferente aí o cenário. Então, conta um pouquinho de como foi teu primeiro contato com informática e como é que tu entrou no curso de computação.
Certo. Meu primeiro contato com o computador foi na Eliane, revestimento cerâmico. Eu me formei técnico em cerâmica, fui trabalhar em um departamento da Eliane e esse departamento recebeu o primeiro microcomputador da empresa. Na época era um modelo XT, hoje qualquer geladeira moderna tem mais poder de processamento do que aquele computador da época, mas esse computador ele tinha um recurso que era chamado Lotus 123, que era uma planilha de cálculo, semelhante ao Excel. Então, a própria área de informática da Eliane, que na época era chamada de CPD, não tinha muito domínio sobre aquele recurso. E eu, por curiosidade, acabei estudando aquele recurso, que era o Lotus 123, que era uma planilha de cálculo, basicamente, na época era fazer cálculos e algumas fórmulas, mas os padrões da época era algo realmente magnífico, né? E daí ali despertou o desejo de trabalhar com informática. Até então, eu queria, na época, fazer engenharia de cerâmica, continuar a carreira dentro da indústria cerâmica, mas ali despertou. Aí coincidiu que abriu a faculdade da Unisul, era a segunda faculdade em Santa Catarina, a primeira era a UFSC, basicamente eram os mesmos professores, então meio que coincidiu. Eu ter esse primeiro contato com o computador e ter a faculdade, que daí nós iniciamos juntos ali na Unisul, né? E na faculdade, para ter uma ideia dessa distância, nós fomos ter o contato com o primeiro computador na quinta fase, né? Então antes eu já tive um contato com um computador, né? Quando entrei, na verdade eu tenho formação técnica em eletromecânica, trabalhei como eletrotécnico e eletromecânica durante bastante tempo, e quando eu escolhi a faculdade de computação, porque eu não tinha conseguido passar na federal para engenharia elétrica. 2 vezes eu tentei vestibular, não estudava, não passei, né? E aí o que era mais parecido com elétrica, com eletrônica, era a computação na Unisul. Mas eu entrei na faculdade e eu nunca tinha encostado em um computador, só tinha visto de longe, né? E o Juliano falou aí que a gente teve o primeiro contato dentro do curso na quinta fase. Eu fui um pouquinho metido, fui um pouquinho antes. Na terceira fase eu ia nos finais de semana lá para começar a aprender programação. Mas realmente, tinha um laboratório de um micro chamado modelo XT, né, Juliano? XT, que era disquete 5 em 1/4, monitor de 21 colorido, não, brincadeira, era monitor monocromático, eu acho que 13, 14 polegadas, e por aí vai. E aí, Juliano, como é que foi essa transição? Aí você começou na faculdade, e como é que foi essa transição da tua área em cerâmica para a área computacional, para a área de informática? Em que momento que aconteceu isso? Foi durante o curso? Foi depois que você se formou? Quando que você resolveu sair de um e entrar no outro? Quando eu completei 5 anos de Eliane, eu já tinha começado como técnico em cerâmica, estava como supervisor de produção, eu pedi demissão, que eu queria trabalhar com informática. Foi uma decisão um pouco aloprada para a época, mas aquele desejo forte de querer trabalhar com informática, de crescer profissionalmente, me fez tomar esse pedido de demissão. Casualmente, apareceu uma proposta para trabalhar como professor no colégio que eu tinha me formado como técnico cerâmico. Era uma promoção, era um cargo de status dentro da empresa, e na época isso mexeu comigo e eu acabei mudando de ideia. Fui trabalhar no colégio como professor, deu o primeiro ano, eu percebi que, não, eu quero trabalhar com informática. Pedi demissão de novo, pedi demissão 2 vezes na Eliane. E aí, nisso, casualmente, apareceu a proposta para trabalhar na área de informática da Eliane, que era o meu sonho, né? Trabalhar na informática na Eliane. E era para fazer justamente um projeto que era para configurar a internet na Eliane. Então, basicamente, hoje, o que um técnico, hoje, um provedor de internet faz na tua casa, que é instalar a internet, em alguns minutos, eles queriam fazer isso na Eliane. E eles estavam com pressa. Isso mais ou menos qual ano, Juliano? Só 96, 94. 94?
94. A gente se formou em 97. Isso, foi 94, né? E aí era para implantar a internet no grupo Eliane, porque a Secrisa, que era o maior concorrente, já tinha essa tal da internet que ninguém sabia nem o que era, mas tinha que ter. O outro dia... Isso que eu ia falar, nem sabiam direito o que era, mas que... Nem sabia o que era, nem como utilizar, era uma coisa assim muito abstrata, né? O que é a internet, a rede das redes. Então hoje, basicamente, eu trabalho com segurança de internet, né? E na época recebi essa proposta. Como era meados do ano letivo, combinamos de terminar o ano letivo e eu me transferi para a área de informática na Eliane, que era o meu sonho. Chegou o final do ano, já tinha pedido demissão, já tinha queimado meu filme mesmo. Por motivos internos lá, essa vaga foi cancelada. E eu acabei sendo demitido por um chefe que não foi meu chefe, na Eliane. Foi decepcionante na época. E essa pessoa, não tenho mágoa nenhuma, ela conseguiu me decepcionar outra vez. Ela acabou me ligando um mês depois, eu achei que ia ser recontratado novamente, mas era só para dizer que sentia pela minha saída, que não sabia, mas sem mágoa nenhuma, cerca de 20 anos depois, essa mesma pessoa veio pedir para mim um apoio de um cargo na área de informática de uma outra empresa em que eu tinha uma atuação forte. A gente conseguiu se estabelecer, tranquilo. Legal, então, show de bola. O meu início na área de informática ela foi tumultuado, de uma decepção, e eu fui trabalhar numa empresa como estagiário. Então eu já tinha 7 anos. Você aí saiu da Eliane, não ficou nem informática, nem na tua função anterior. Fui demitido por um chefe que não foi meu chefe. E na Eliane eu tinha a função de coordenador de estágio. Já tinha um cargo de status, e eu fui trabalhar numa empresa como estagiário, recebendo 1/10 do meu salário. E essa empresa não pagava salário ainda. Então, foi não fazia diferença. Realmente muito difícil. Mas a minha empolgação, eu fui trabalhar numa empresa que foi uma das maiores empresas de Santa Catarina na área de rede. Era uma empresa conceituadíssima, ela foi muito pioneira, então nada daquilo me afetava. Eu estava trabalhando com informática, mesmo numa empresa, como estagiário, ganhando 1/10, sem receber. Estava todo empolgado. E deu sorte que eu, depois de 2 meses, tá iniciado nessa empresa, eu acabei recebendo uma proposta para trabalhar numa cooperativa de eletrificação rural de uma cidade. E essa cooperativa, ela favorecia muito a questão de treinamento. Como é um cooperativa, uma empresa entre um meio termo, entre uma empresa pública e uma empresa privada, algumas coisas são mais fáceis, né? E treinamento era uma coisa fácil. E eu aproveitei essa oportunidade e eu fiz 2 grandes cursos que me contribuíram muito comigo profissionalmente. Eu tive certificação em Oracle, que é um banco de dados utilizado hoje em grandes empresas. Tem uma deficiência de profissionais nessa área. A minha empresa não vende serviços de Oracle e eu tenho 5 clientes com contrato em Oracle. Eu tenho isso, não vendendo, não querendo, mas mesmo assim eles ainda acabam me buscando em algumas soluções, né? E eu fiz. Mas você não terceiriza, você mesmo, a tua equipe mesmo. Eu mesmo, não, só eu faço. Quando eles me contratam, eu tenho uma empresa hoje que tem cerca de quase 2.000 computadores, eles me contrataram para serviços de Oracle, e eu digo, tu não está contratando a minha empresa, tu está contratando a mim. Se eu ficar com dor de barriga, eu não vou te atender. Não tem problema. Certo. Pelo menos eles dizem dessa forma assim. Que eles preferem alguém próximo. Porque tem essa deficiência no mercado de pessoas que conhecem Oracle. Isso, essa questão. O Oracle é realmente um banco muito diferenciado em alguns recursos, né? Nessa parte. E aí, nessa cooperativa, eu tive essa certificação em Oracle, que é uma certificação caríssima, demorada e complicada, né? E tive uma outra certificação em um nicho de mercado muito específico, que foi o meu pontapé, que foi em Unix, que era um sistema operacional tipo semelhante ao Windows, mas só utilizado por grandes empresas, né? Por grandes empresas. Eu vou te lembrar sempre para te tentar
relacionar o ano, qual época mais ou menos, só para o pessoal acompanhar essa linha do tempo aí, para poder entender o que existia na época, o que não existe mais hoje. Se tu puder citar mais ou menos aí a época, o ano que você foi trilhando aí Então, essa cooperativa foi em 95, que eu obtive essa certificação do Oracle, a versão 7.3, hoje o Oracle está na versão 19, né? Mas na época foi no Oracle 7.3 e foi um Unix que era utilizado em grandes empresas, né? E isso foi então em 97, mais ou menos quando a gente se formou, né? E aí nessa cooperativa, através desse Unix, eu conheci o Linux. Que era o que o Linux na época? Era um Unix para pobre, mas trocando para miúdo era isso. Então o Unix era uma coisa extremamente cara, né? E Linux, ele poderia ser instalado em computadores comuns e oferecia muitos recursos ao Unix. Então era um Unix para pobre, mais ou menos. É claro, não era vendido nisso, era tido uma base. E ali começou o meu gosto ali com Linux. Então isso em 97. Dali, eu fiquei 2 anos. Aí, em 99, ali, eu fui para a Beta, porque eles tinham um projeto com Oracle, e aí foram buscar um profissional de Oracle. Acho que foi a patroa que entrou ali, né? Foi a patroa que entrou? Foi. Bem-vinda aí, Fabiana. Fabiana, Cíntia, pode continuar, Juliana. E eu fui para a Beta, né? A Beta hoje uma das maiores empresas de gestão pública do país. Desenvolvimento de software. Desenvolvimento de software. A nossa região aqui, principalmente Criciúma, ela é muito forte nisso, né? Tu tens a Beta, que é uma referência nacional, tens a Domínio, foi adquirido por uma empresa americana, que é uma referência nacional em gestão de sistemas contábeis. Nós temos a Useal, que é uma referência em gestão de sistemas elétricos, a AgroSys, que é outra referência em sistemas de gestão, e temos outras empresas aí que estão trilhando um caminho que vai ser brilhante, né? Temos a WebMais em Criciúma, que eu acompanhei a história desde o início, a EMA, que é outra empresa que eu também acompanhei a história, um pouco menos, mas desde o início também, né? Então a região tem empresas, né? A gente conversou hoje também, até pedi para o Juliano reforçar essa questão das empresas que a gente conhece, ele conhece algumas, eu conheço outras, até para as pessoas entenderem, ou quem estiver assistindo agora ao vivo, ou quem assistir depois que eu vou deixar gravado esse vídeo, entender a gama de oportunidades que existem aqui na região, que não precisa sair daqui, na área de tecnologia, isso, N funções, aí não precisa necessariamente ser um programador, ser um cara que trabalha com segurança, pode ser qualquer função dentro de tecnologia ou até funções ligadas indiretamente. A gente tem aí uma quantidade de oportunidades grande aí na região e justamente isso porque a gente quer incentivar as pessoas, a gente chama de gurizada aí que gosta da área, gosta de computador, gosta de jogos, enfim, para começar a pensar com carinho, os pais também pensar com carinho nessa questão, incentivar os filhos, porque tem muita área, tem muita vaga de emprego. Aqui, Santa Catarina, Brasil, mundo, a área de tecnologia tem vaga sobrando. Inclusive, durante a pandemia, contratou direto. Sim. E o que importa é o nível de especialização, né? Então, na área de desenvolvimento tem uma vaga, né? Mas é o que a gente percebe que tem mais profissionais formando. Mas na minha área, que a gente chama a área de sysadmin, que seria o nome bonitinho, né, da profissão, que seria administrador de sistemas, que trabalha com servidores, e a área que é de segurança, é outra área que já estão se distanciando. A gente começou a empresa fazendo as duas coisas, e a gente já percebendo que isso está se distanciando, e cada vez criando, talvez vai ter uma empresa exclusiva para sysadmin, uma empresa exclusiva para segurança, né. Essa questão, essa aí tem falta de profissionais, tá? Tem falta mesmo, tá? De profissionais capacitados, né? Essa questão. E tem outra coisa legal de história aqui nas empresas da região, é que nessa época,
que eu também dei aula na Studidata por um ano como professor de Delphi, que era uma linguagem de programação. E nessa época os profissionais estavam migrando para o Windows. O Windows era uma novidade, né? Não se tinha o Windows, começou a surgir o Windows, e os profissionais começaram a desenvolver sistemas para o Windows. E na época a ferramenta que foi mais popular foi o Delphi. E eu fui professor de Delphi, bem nessa época, desse ponto de virada. E essa empresa Studidata era uma empresa que, para a época, foi revolucionária, porque ela dava um computador por aluno, na época. Isso era revolucionário para a época? Não, era um absurdo, né? Era uma empresa, ela tinha 2 unidades, uma em Criciúma e outra em Florianópolis, e fazia propaganda na RBS em horário nobre, né, do curso dela de informática. Se imaginar hoje alguém fazendo curso de informática em horário nobre da TV, eu sou estranho, né? Mas na época tinha. Então, eu tenho empresas que hoje eu também dou suporte em algumas áreas em que foram meus alunos, nessa época de mudança, e continuo utilizando essa mesma tecnologia. Né? Legal. Situação. E aí eu fui para a Resicola, né? Fui para a Resicola. Depois da Beta, você foi para a Resicola. Fiquei quase um ano ali na Beta e fui para a Resicola, sempre com proposta. Demitido mesmo só pelo meu chefe, que não foi meu chefe mesmo. na Eliane. E fui para a Resicolor como coordenador de informática e tinha uma função mais administrativa, né? Conheci uma outra realidade também na área de informática que tem um espaço enorme também, Éder. A Resicolor é uma empresa, uma fábrica de tintas, né? Uma fábrica de tintas, isso. E essa é uma outra área também que tem deficiência. Porque existem os profissionais que é da técnica, a minha área é cano enterrado. A gente só aparece quando estoura mesmo, né? E só que quem administrar hoje a área de informática dentro de uma empresa é uma outra área de atuação também muito interessante, que tem muita demanda também. Profissionais administrando o setor de informática dentro da empresa. Né? Porque a empresa, a partir de certo tamanho, ela já tem essa necessidade, né, de ter um profissional ali dentro, cuidando da parte de informática, aí começa a ter necessidade de servidores, de rede com mais moderna, e precisa realmente de um profissional ali dentro, mesmo que terceirize o contrato de alguma empresa prestadora de serviço, mas um profissional ali dentro, como eu disse, dependendo do tamanho, a empresa a partir de certo tamanho já tem essa necessidade, né? Então é outro campo aí bem interessante como você está falando. Sim, a administração de informática, porque dificilmente hoje tu vai ter um profissional hoje que tenha todas as habilidades, né? Só que dentro de uma empresa precisa de alguém que consiga identificar e tenha todo esse suporte para as mais variadas empresas para poder oferecer o que a empresa precisa, que é a gestão da informação da sua empresa, né? Mas, enfim, trabalhei quase 6 anos na Resicolor, tinham essa função, mas eu não gostava muito de analisar relatório contábil, analisar relatório... Pois eu ia te perguntar quais eram as tuas funções ali dentro, já que você falou que foi para uma área administrativa de informática, mas quais são as funções que você exercia ali dentro? Só cita algumas, não precisa detalhar muito, mas só para o pessoal entender. Ele se centralizava no sistema de gestão, então era administrar o sistema de gestão. Então, era desde identificar recursos que não estavam sendo utilizados, que poderiam ajudar na empresa, até implantar novos recursos que tinham na empresa. Então, às vezes, a empresa não tinha uma solução de planejamento de produção, ou uma análise de custos apropriada. E o sistema de pedidos. É um sistema de pedidos. E, então, identificar essas necessidades dessa empresa e tentar casar isso com o que o sistema de gestão possa oferecer. Então, é fazer do sistema de gestão realmente uma ferramenta para que a empresa possa crescer. Não é alguém só estar cuidando do sistema. Mas é um tipo de profissional que se envolve nas áreas comerciais, na área contábil, na área financeira, na área industrial, na área de custos. Enfim, todas essas áreas eu tinha contato, porque eu precisava conhecer como é que funcionavam os processos, qual era a necessidade,
E aí, sempre que eu percebia que alguém estava usando muito Excel, eu disse, não, aqui tem alguma coisa errada, né? A gente precisava no sistema. Então, é uma atuação na área de informática, se envolve um pouco com servidores, sim, se envolve um pouco com rede, sim, se envolve um pouco com segurança, sim, mas isso não é o foco. O foco é fazer a nota fiscal sair, que é o que importa, né? Mas é uma outra... É o que o dono quer, né? Mas isso é uma outra realidade. Então, desde profissionais dentro não somente profissionais na área técnica, mas profissionais na área de gestão, né? Eu conheço profissionais nessa área, assim, um nível de competência invejável nessa área, mas que não sabem instalar um servidor, mas que são extremamente importantes dentro da empresa, né? E aí, da Resicolor, foram quase 6 anos ali na Resicolor, e aí eu acabei saindo de forma inesperada, só que para complementar essa minha falta que fazia de questão técnica, eu fazia serviços no final de semana, eventuais. Uma outra empresa acabava me contratando, fazia um serviço, mas nada certo. Aí isso na informalidade? Na informalidade. Aí, quando eu saí da Resicolor de forma inesperada, eu tinha uns 3 serviços agendados para outros finais de semana. E eu comecei, já que eu estou parado, vou fazer um. Aí comecei a fazer comecei a fazer 2, aí apareceu mais outro. Ou seja, eu abri a minha empresa sem querer. Não foi algo planejado. Então, até a minha criação da empresa, eu comecei... Você não abriu a empresa para começar a trabalhar, você começou a trabalhar porque tinha algum serviço, por consequência, foi empurrado para abrir uma empresa. Isso, aí tanto é a minha abertura da empresa CNPJ foi porque na época eu prestei um serviço grande e eu tirava nota fiscal avulsa, que é a nota fiscal de pedreiro que vai lá na prefeitura e pede a nota. E aí uma empresa não aceitou. Aí eu disse, não, tu precisa emitir um CNPJ. Isso já fazia uns 3 meses. E eu assim, vou ter que abrir uma empresa? Foi algo assim, daí eu abri um CNPJ e estamos desde... Essa foi a motivação, essa foi a principal motivação. Foi. A motivação foi um cliente que não aceitou a nota fiscal avulsa, né? Para cobrar um valor. Então, basicamente, foi essa minha história. Começou... Que ano que você abriu a Seven Kids? A minha empresa vai fazer 15 anos. Então, foi em outubro de 2005. 2005, legal. Dia 3 de outubro de 2005 foi quando eu comecei a fazer o primeiro serviço e dia 3 de dezembro foi quando eu tive o CNPJ da empresa. Ô, Juliano, antes de você falar um pouquinho mais detalhes sobre a tua empresa, sobre o serviço que você faz hoje, eu queria que tu voltasse um pouquinho e para falar para o pessoal qual foi se teve, né, alguma principal dificuldade lá no teu início de carreira na área de informática, quando você começou lá foi estagiário, né, que você falou, qual foi a tua estagiário depois na outra empresa, nesse início de carreira aí, qual foi a tua principal dificuldade? Lembrando que a gente está falando lá de 96, 95, tal, quando a internet estava chegando no Brasil, então essa questão aí o pessoal tem que saber. Chegou 95, 96 a internet, a gente abriu a empresa em 97, mas qual foi a tua principal dificuldade de entrar no início da tua carreira na área de computação, na área de informática? Teve algum... Teve. A minha principal dificuldade é algo que eu sempre oriento qualquer profissional que trabalha comigo, sempre. Eu sempre digo para qualquer profissional que está iniciando a carreira nessa área. Tem que ter o domínio técnico de inglês. Ponto. Isso é fundamental. Então, não é discutível, né? Não é discutível. Né? Então, eu não admito que alguém que trabalha comigo instale um software em português. Né? Eu já começo nessa condição. Tá? Então, por quê? Software de uso profissional, ele é em inglês. Independente de onde ele foi desenvolvido. Ele vai ser disponibilizado em inglês. Então, software de uso profissional é em inglês. Né?
Então, quando eu comecei na área, qual era a fonte de informação? Era uma revista PC Magazine, que vinha dos Estados Unidos e demorava 3 meses para a gente receber, e os manuais que acompanhavam os softwares, que eram em inglês. Então, eu tive essa dificuldade, né, de ter que encarar e aceitar isso com naturalidade. Se eu quero aprender, eu tenho que ter domínio do inglês. Eu não tenho fluência no inglês, mas hoje eu leio inglês técnico de uma forma tão natural que eu esqueço que estou lendo inglês. Eu leio naturalmente. Mas se alguém conversar comigo em inglês, eu não entendo nada. Até hoje eu não entendi como é que funciona o inglês. Mas é assim, o inglês técnico para mim é natural. Então, isso que eu sempre digo, qualquer profissional, o inglês, tá? Para quem trabalha com informática, ele é obrigatório. Não precisa ter fluência? Não, mas tem que encarar ele, o inglês técnico. Né? Então, isso foi a dificuldade que eu tenho e que eu mantenho firme esse conceito para todos que começam a trabalhar nessa área. Né? Se tu não souber inglês, não tem como evoluir, tá? A própria parte de pesquisa, das pessoas que trabalham comigo, eu também cobro, tem que ser em inglês, tem que fazer a cobrança em inglês, né? Porque tem que fazer parte do dia a dia, né? Tem que fazer parte do dia a dia. E até se percebe claramente uma diferença de cultura, né? No Brasil, não se compartilha tanto conhecimento quanto as pessoas de outros países, né? Então, se percebe que nos outros países elas são mais generosas na questão de contribuição de conhecimento, então de resolução de problema, de exposição dos caminhos. No Brasil não se percebe muito isso, tá? Pelo menos na nossa área. Então, por isso que eu sempre digo, a pesquisa tem que ser em inglês. Certo, legal. Ô, Juliano, eu vou pedir para te falar um pouquinho mais em detalhes. Lá no começo tu deu uma resumida lá do serviço que você faz. Vamos tentar não ser muito técnicos, eu sei que é difícil em alguns casos, mas eu queria que tu detalhasse um pouquinho mais que tipo de serviço que você faz aí, servidores, segurança, do que você cuida para as empresas. E aproveitando, eu vou pedir, dar boas-vindas ali, Rosita, Mariel, e o pessoal entrando, Glória, Alex, sejam muito bem-vindos. E quem quiser fazer pergunta, até a gente incentiva isso, né? Fazer pergunta, usa aqui embaixo aquele íconezinho que tem uma interrogação, são umas cartinhas ali, clica lá em cima e faz uma pergunta. Eu vou, como não sou eu que vou responder, eu vou jogar nas cordas, né? Mas pode fazer perguntas sobre segurança, talvez não sobre servidores, porque nem todo mundo vai ter esse contato, mas sobre segurança na internet, navegação na internet, talvez. Eu acho que o Juliano consegue ajudar nesse sentido também, então fiquem bem à vontade. Ó, a Rosita está mandando um oi para ti, a Rosita da Physicolor, será? Fiquem bem à vontade aí, fazer perguntas, cliquem ali no íconezinho ali embaixo, façam perguntas que aí eu vou colocando na tela aqui. A gente tem mais uns 20 minutos ainda de live, tem mais vários assuntos aqui para conversar com o Juliano, mas a gente vai intercalando com essas perguntas. E agradecer aí a presença aí do pessoal que está assistindo. E se quiser compartilhar, também usa o aviãozinho ali embaixo, compartilha com mais pessoas para participarem ao vivo. Tá, Juliano, tu pode dar um pouquinho mais de detalhes aí do teu tipo de serviço, o que a 7Case presta de serviço, o que ela faz e como que o usuário final pode... Tem muita coisa que o usuário final não enxerga, né? Que tu faz que ele não enxerga, mas algumas coisas que ele pode ter uma noção, não sabia que tinha uma empresa que cuidava disso, eu estou seguro aqui porque tem uma empresa que faz esse tipo de serviço. Como eu sempre falo, né? A gente é cano enterrado, só aparece quando estoura. Então, basicamente, os nossos contatos de repente, dá alguns exemplos de coisas que aconteceram, que acontecem. Os nossos contatos são para resoluções de problemas, né? Ou problemas de instabilidade, ou problemas de performance, ou problemas de segurança. E problemas de segurança é realmente só quando ocorre um incidente em si, quando ocorre a invasão. Então, é difícil a gente vender os nossos serviços, que ele é um serviço que não aparece, somente realmente quando estoura, né, a falta dele. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente instala servidores Windows e Linux, tanto na estrutura local da empresa, como em estruturas em cloud.
é fazer o dimensionamento dessa infraestrutura para atender o cliente, obviamente sempre utilizado a questão financeira dele, e garantir a segurança dessa estrutura. Então, desde a segurança de incidentes que possam ter da perda desses dados, né, como comprometimento desses dados também. Então, é um conjunto de serviços que a gente faz para que se tenha segurança que aquela informação que o cliente tem, ela vai ser preservada. Obviamente, a gente não tem um mundo perfeito, a gente basicamente não tem nenhum cliente que tenha a condição ideal, e a gente está sempre correndo atrás disso, né? Que é a nossa parte. Mas é algo divertido, tá? Eu sempre digo que a nossa profissão, ela, apesar dela ser cansativa às vezes, muita pressão, às vezes não tem muita tranquilidade, mas eu acho que eu sei qual é a sensação de fazer um gol em final de campeonato, né? Porque eu não consigo imaginar assim, uma alegria maior quando se consegue resolver um problema que é aparentemente insolúvel, com algumas linhas de comando, com uma empresa parada e com pessoas ali desesperadas, acreditando em você. Ô, Juliano, imagino que grande parte dos teus clientes aí, ou enfim, um número considerável, funcionam 24 horas por dia. Tem, a maioria dos clientes são assim, ou isso é a minoria? Como é que funciona? E por isso... Isso, é uma boa parte. Hoje nós temos 180 clientes, mais de 180, né, em 17 estados no Brasil. Nós temos clientes aí com menos de 10 computadores e clientes com mais de 1.000 computadores. Hoje a gente atende quase 2.000 servidores, que a gente faz essa administração. E alguns, sim, são 24/7, né? Essa é a cruz, né? A gente sempre trabalha nessa expectativa, né? De ter esse atendimento. E a gente já passou por situações realmente muito difíceis, né? Mas quando se consegue chegar no final com sucesso, isso é muito gratificante. Então, eu sempre digo que é cativante demais, né? Saber que tu está ajudando pessoas, né? Eu não sou hipócrita de dizer que não me importo com dinheiro. Lucro sempre tem que ser o objetivo de uma empresa e eu brigo por isso todo dia. Até para se manter, né? Você tem que se manter para continuar prestando um bom serviço, né? Mas naquele momento, a minha satisfação é ter ajudado alguém, né? Mas depois eu mando a conta, tá? Nessa questão. Então, isso é muito bom, né? Eu acho que uma das histórias mais legais que eu tive de ajudar uma empresa, eu acredito que eu salvei uma empresa e salvei talvez o emprego de cerca de 30 pessoas, né? Oh, legal. Era uma empresa que a gente não tinha contato, eles acabaram me chamando como uma única alternativa, e nessa empresa tinha 2 bancos de dados, um banco de dados chamado produção e outro teste. O Luciano ali, desculpa te interromper, o Luciano Fernandes está dizendo que tu já salvou ele lá umas 2 vezes. O Luciano vai estar com a gente aqui amanhã, também da área de tecnologia, e está dizendo que tu já salvou ele umas 2 vezes aí. E essa empresa tinha um banco chamado produção e outro teste, e cerca de 3 anos usaram o banco de teste por engano. Até que um dia foi um outro profissional lá dentro e perguntou, posso excluir o banco de teste? E eles disseram, pode. Ele acabou excluindo esse banco, e o banco de teste, na verdade, era o que era de produção, que era o que eles... Então, toda a história... no dia a dia. Toda a história contábil e fiscal da empresa, uma empresa aí que teria cerca de 700 funcionários, toda a parte de backup era tudo no banco errado, foi um erro crasso dentro daquela parte. Quando eles me chamaram, ninguém estava entendendo o que tinha acontecido. Quando eu realmente percebi o que tinha, eu disse assim, não, só tem uma única opção, é um backup. Vamos verificar o que tinha de backup, só tinha no outro banco. E aí tinha toda uma área contábil e fiscal da empresa, era uma empresa que estava em alguns problemas dessa ordem, enfim, ia inviabilizar a empresa dentro dessa parte. Eu sei que tinha umas 5 pessoas, todo mundo botou a mão na cabeça e entrou naquele desespero.
E eu vi uma possibilidade de recuperação. Eu disse, tem uma chance de recuperar. E faz o que tinha que fazer, né? E deu certo. Né? Então, não se perdeu absolutamente nenhum dado. Porque Então, outra coisa característica da nossa função é aquele negócio de não desistir nunca, né? Entre aspas aí. A gente fuçando, independente do problema, na maioria das vezes, a gente fuçando, pesquisando, se empenhando, a gente consegue reverter e, como tu falou, salvar até uma empresa, ou o emprego de várias pessoas, ou, enfim, o trabalho de anos aí digitando informações e acabou sendo salvo porque tu insistiu e é teu papel, né? O nosso papel na área de informática de encontrar essas coisas que as outras pessoas que não são da área de informática não encontrariam, né? Isso, então, isso é gratificante. Então, naquele momento, tu resumir, né, toda uma história teu de conhecimento e de experiência e saber que está ali ajudando pessoas, isso é muito bom. Né? Mas no final eu mando a conta sempre. Não tem isso, eu não esqueço. Legal, também. Show de bola. Eu li uma frase hoje, não lembro aonde, mas eu achei bem legal sobre essa questão de valor, de preço, que é melhor gastar tempo explicando o valor do que uma vez, é melhor gastar tempo explicando o valor uma vez do que o resto da vida explicando qualidade. Né? Eu acho que faz bem sentido essa questão. Ô, Juliano, tem uma pergunta aqui do Rogério. Eu vou deixar um pouquinho para depois. Eu queria que, já que tu falou aí do que tu acha legal, do que tu te satisfaz aí vendo esse resultado do teu trabalho, do que tu faz, tem alguma coisa dentro da tua profissão, dentro do teu negócio, que tu não gosta de fazer, tu faz, mas não gosta? Eu odeio o WhatsApp. Ou que tu... Eu odeio o WhatsApp. Odeio o quê? O WhatsApp. Mas é obrigado a usar. Forças, mas eu sou obrigado a usar. Mas tu já adotou aquele conceito de quem decide quando vai ler uma mensagem é tu e não a pessoa que te mandou? Não, mas daí eles ligam quando eu não... Não, mas pois porque o nosso trabalho, ele precisa de foco e concentração, né? E microdistrações são um problema seríssimo, né? Seríssimo, dispersa, né? Isso, dispersa. Então, sempre tem que estar voltando muito, né? Então, por isso que eu sempre digo, no horário comercial eu corro e fora de horário eu penso, né? Então, o WhatsApp, essa questão da ele é necessário, mas é algo que incomoda, tá? Eu acho que é a única... Então, o WhatsApp, para mim, é a representação do imediatismo, né? Que é isso que me incomoda na profissão. Sim, entendi. Porque essa questão de dispersar, isso daí também não é só vinculado a aplicativo de mensagem instantânea, WhatsApp. A gente tem que tomar esse cuidado. De vez em quando eu acabo me pegando aqui, a gente vai pesquisar sobre um determinado assunto ali no Google, daqui a pouco encontra alguma coisa, não necessariamente é besteira, mas é alguma coisa que nos interessa, a gente vai para aquele lugar, daqui a pouco já vai para outro, dentro da área, dentro do nosso interesse, e aquele foco que a gente precisava manter, aquele problema que a gente precisava resolver, acaba ficando de lado. Então, a gente tem que ter ficar se policiando nesse sentido, né? E aí entra o WhatsApp, entra a notificação, entra redes sociais, tem a parte de besteira, que aí realmente a gente tem que evitar, mas mesmo assim, mesmo dentro da nossa área, quando a gente está pesquisando alguma coisa útil, importante, séria, a gente pode também se dispersar. E aí acaba gastando tempo demais, não sendo produtivo, né? Ô, Juliano, deixa eu te passar a pergunta aqui do Rogério. Vamos ver se tu consegue dar uma luz aqui. Vou botar na tela aqui, ó. Qual a perspectiva, na opinião dele, na sua opinião, sobre a carreira de tecnologia? O que tu tem aí para dar de mensagem? Até tem um pouco a ver com as minhas perguntas finais aqui. A gente está caminhando aí para os 10 minutos finais, mas a gente ainda vai conversar bastante aqui. Qual a tua perspectiva aí em relação à carreira de tecnologia? Carreira de tecnologia, eu acho que tem uma coisa muito legal, próxima de futebol, né? Vai ter jogador na Série D e vai ter jogador do Barcelona. Então, na carreira de tecnologia, ela te permite esse sonho.
ela te dá essa oportunidade. É difícil? Claro que é. Né? Vão ser poucos? Claro que sim. Mas ela te dá essa possibilidade de sonho. E isso é muito legal, é muito bom. Eu trabalho com algumas startups em que a gente dá consultoria, né? Dá serviços de suporte para eles, e é muito legal trabalhar com esse público que eles sonham muito. Isso acaba contagiando. Nenhuma deu certo até agora, mas assim, todos eles ainda continuam sonhando muito com isso. Mas também o conceito de não deu certo também é relativo, né? Também é relativo, né? Então, o que eu digo assim, ó, na carreira de tecnologia tem isso que é legal, né? Então, é claro, todas as outras profissões podem ter algum pico, só que o nosso, ele é mais tangível de poder sonhar, né? De poder acreditar que tu possa desenvolver uma tecnologia, que tu pode desenvolver um recurso, que tu pode desenvolver um aplicativo, que tu possa desenvolver um software, que pode desenvolver um jogo, né, e que aquilo possa explodir, que tu possa ser um sucesso, alcançar um sucesso financeiro, uma realização. Tudo isso é possível, né, sonhar. E até porque, a grande diferença... Deixa eu só complementar, até porque, é claro, para você montar uma empresa, dependendo da empresa, você vai ter um investimento. Mas para você se tornar ou começar a trabalhar na área, você precisa de um computador de acesso à internet. Então, e sangue, suor e lágrima, né? E gostar do que tu faz e correr atrás, né? Não ficar parado esperando, que é outra característica, até uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco. Mas é correr atrás, pesquisar, mas a princípio você consegue botar em prática uma ideia com todas as considerações aí possíveis, né? Mas colocar uma ideia em prática na sua casa, com um computador e com acesso à internet, tendo pique aí para pesquisar, para conversar, para ver outros exemplos, você consegue. Então, com investimento quase zero, você consegue fazer isso. Óbvio que tem muita gente tentando fazer isso e que não é tão fácil você ter sucesso, mas que é possível. É diferente de um dentista que tem que comprar todo o equipamento para começar a trabalhar. Isso. E sempre lembrando aquela música do Paralamas, né? Eu sou Maguila, não sou Tyson. A briga vai ser boa. Verdade. Ô, Juliano, vamos lá. O que tu... Vamos entrar na parte de conselheira aí, mas o que tu considera de habilidades aí para alguém começar na área de informática, na área de computação, na área de segurança, aí tu encaixa aí, mas de habilidades, comportamentos principais de alguém, sei lá, a gurizada aí que tá pensando em iniciar uma carreira, ou quem está numa profissão e quer mudar de profissão, assim como a gente fez, né? Isso não é uma coisa incomum. Eu também, quando entrei na faculdade, eu tinha uma profissão, tinha um salário bom, estava estável, e mudei para a computação, e pode ter gente também nessa fase aí de idade querendo fazer isso. Mas para quem está iniciando e quer realmente montar uma carreira legal aí, aproveitar as oportunidades, o que tu diz de perfil, de habilidade, de comportamento? Vamos pegar um pouquinho para a minha área que eu trabalho, né? Eu acho que na área de informática, de forma geral, né, é curiosidade e persistência. Né? É isso que precisa ter muito isso, né? Essa persistência, esse desejo de conhecer o novo, né? De testar, de simular, de aprender e tentar colocar aquilo em prática, né? Então, eu sempre observo isso, a pessoa ela precisa, tipo, nessa área de informática, ter curiosidade e persistência, em qualquer um dos segmentos que possa trabalhar, né? Na minha, em específico, né, que a gente trabalha mais focado nessa questão de segurança, o que pelo menos eu digo assim, ó, é usar o Linux, que é a ferramenta fantástica para aprender tudo que se precisa em termos de rede de segurança, e a outra se inscrever numa pilha de canais do Telegram. Você está falando do Linux, ali você está falando de aprender os comandos, né? Não só como usuário, não ter instalado no computador e trabalhar só como usuário, é aprender com os comandos ali. É mesmo. Então, o que às vezes tu faz numa rede wireless, que é simples, né? No Windows ou num celular, tu aprender a fazer aquilo num Linux, manual.
tu pode levar dias, tu vai perder semanas para tu aprender como é que tu faz. Não te conforma. Como é que isso pode ser feito rapidamente ali por alguém que não tenha qualquer passamento, e tu tá ali há dias perdendo, configurando no Linux manual. Só que a hora que tu conseguir, tu vai entender muito de rede wireless. Toda a estrutura de como é que funciona e todas as tecnologias envolvidas, e tu vai ficar impressionado com isso. Então, na área de informática, eu sempre digo, curiosidade e persistência em aprender o novo, né? E na minha, seria específico nessa área de segurança, primeiro, é usar o Linux, né? Que ele vai te propiciar todo o conhecimento necessário para isso. E a outra que eu sempre recomendo é te inscrever, pelo menos agora, que é o novo, né? Em vários canais do Telegram e do Reddit, e descobrir que tu não sabe nada de muita coisa, né? Daí tu vê o ignorância perto de tantos outros profissionais, de tantas outras áreas, e aí isso acaba te sacudindo, né? Eu costumava gostar de fazer cursos, fiz muitos cursos presenciais, né? Eu sempre dizia que o bom de fazer o curso presencial, às vezes não era nem o curso em si, era tu ter um contato com outros profissionais e tu ter uma noção da tua ignorância. Né? Porque quando tu começa a ficar muito no teu mundinho, tu começa a te achar, né? Que tu é alguma coisa. Então, quando tu vai para esse outro mundo, e hoje, atualmente, canais de segurança no Telegram e no Reddit é uma boa forma de tu ver o tamanho da tua ignorância na tua área. Tá? Legal. Então, uma característica aí, ou uma coisa que a gente tem que aprender a deixar de lado para poder crescer é o ego, né? A gente, tem que valorizar o nosso trabalho, tem que falar quando sabe, tem que mostrar, tem que defender o nosso ponto de vista, mas quando a gente não sabe ou precisa aprender algo novo, a gente tem que ser humilde o suficiente para aprender. Isso deveria ser uma coisa normal, né? Tem que ser uma coisa normal, e aí a gente acaba evoluindo, aprendendo, e daqui a pouco pode repassar aquela informação para outra pessoa, mas para isso a gente tem que baixar a bolinha em alguns momentos aí, esquecer de ego, e como tu falou, principalmente tecnologia, que nunca para, né, cresce muito rápido, a gente não tem como dizer que eu já sei tudo sobre internet, já sei tudo sobre servidores, aí não existe, né? E isso muda muito rápido, né? Eu também tenho uma outra história interessante. Quando eu comecei com Unix, eu conheci um profissional que era uma referência em Santa Catarina para trabalhar com Unix. E Juliano, quando eu conheci ele... Só vou pedir para te resumir essa história aí rapidinho, porque faltam 4 minutos. Aí chegou na 1 hora ali, o Instagram corta, ele tem mais 2 perguntinhas para te fazer. Tá. Eu conheci ele e eu disse para ele, cara, é um prazer te conhecer. 10 anos depois, quando eu abri a minha empresa, eu me tornei uma referência de Linux na região. Eu encontrei ele em Florianópolis e ele me falou, cara, é um prazer te conhecer. Também. Que legal. Ele eu não lembrava de ti. Mas isso me marcou o seguinte, como na área de informática as coisas podem se inverter rapidamente, né? Nessa questão. Ô, Juliano, para a gente fechar aqui, antes da gente fechar, eu queria agradecer muito o pessoal que está aí online, o pessoal que entrou, que está online agora, Sheila, Luciano, tem mais uma galera ali, galera que fez perguntas, que entrou, que compartilhou. A gente vai deixar essa live gravada lá na minha conta do IGTV, para quem quiser assistir depois ou compartilhar também. Lá na bio do meu Insta tem um link de um e-book que a gente criou, Oportunidades na área de tecnologia, que a gente fala sobre profissões do futuro, habilidades profissionais do futuro, tem bastante informação legal lá. Então, quem quiser, entra lá na bio do meu Insta e tem um linkzinho lá para baixar gratuitamente. Juliano, queria que tu citasse, falta 2 minutos, citasse uma coisa que tu fez, que tu te arrependeu lá no início da tua carreira na área de computação, e uma coisa que tu fez, que tu falou assim, não, isso foi um diferencial para o resto. Não tenho muito que me arrepender, não. A gente é o resultado dos nossos erros e acertos, né? Eu acho que a única coisa que eu me arrependo na vida foi ter um quadro do Rambo no meu quarto, quando eu era novo. Mas, do mais, não tenho muito que me arrepender, não. Eu costumo dizer que a gente é o resultado de erros e acertos. Tá, eu vou ter que encerrar, porque falta 15 segundos. Juliano, muito obrigado, cara, foi um papo super legal, acho que o pessoal gostou bastante, te agradeço muito aí pela disponibilidade, por estar compartilhando com a gente essa história, e até a próxima.